Vamos então responder às questões de Carlos Henrique Pereira, nascido no dia 21 de fevereiro de 77, às 12 horas e 55 minutos. Perguntas estas que vão ser respondidas de acordo com o seu mapa astral. Vamos a elas então. Primeira pergunta que vemos aqui é: qual o desejo mais profundo da minha alma? Puxa vida, meu amigo. Que pergunta é essa para começar a nossa história? Pergunta de natureza abstrata. Mas vamos olhar aqui no seu mapa. O desejo da alma, ele é visto através deste planeta aqui, ó, casa 6. Onde está o mouse aqui? A casa 6 em Libra, deixa eu ver onde é que está Vênus. Vamos lá. O desejo mais profundo da sua alma é romper padrões. A sua alma, o que mais quer é sair da caixinha rompendo padrões. Por isso que este Rahu está na casa 6. A casa 6 é a casa também dos obstáculos e inimigos, porque quando você rompe padrão, você encontra os obstáculos da sociedade. Porque a sociedade normalmente quer que você se encaixe ao que é interessante à sociedade. E a sua alma busca romper padrões. Então, qual é o desejo mais profundo da sua alma? Respondendo a sua pergunta de número 1, é romper padrões. E ao romper padrões, você gera inimigos. Então, numa leitura mais popular, menos esotérica e mais popular, a resposta seria fazer inimigos. Porque geralmente quem faz inimigos é porque está sendo ele mesmo. E esta é a resposta que eu lhe dou. Ou seja, romper padrões. Padrões de todos os tipos. Então, quando acontece Rahu na casa 6, o indivíduo vai ter uma tendência a viver e morar de uma forma mais isolada, em solitude, para que ela possa realmente avaliar as condições mais profundas de si. Porque senão, a alma pede uma coisa e o que a pessoa faz no dia a dia é outra completamente diferente. O que faz gerar, com o decorrer do tempo, uma angústia sem fim. Logo, isso tudo precisa ser reavaliado. O modo de vida, como você vive, o que você faz, precisa ser fortemente reavaliado. Do contrário, você vai viver uma vida angustiada. Então, esta é a resposta para a pergunta de número 1. A pergunta 2 é a mesma da pergunta 1. Por quê? O desejo mais profundo da alma é a sua missão de vida. Qual é a pergunta 2 aqui? Qual a minha missão de vida? Você está fazendo a mesma pergunta que você fez anteriormente. A sua missão de vida é você romper obstáculos. Está aqui o mouse. Ó. Porque na vida passada, quem você foi? Alguém que esteve preso. Literalmente preso. Preso por descumprimento às leis. Ok? Você tem na casa, a casa 12 é a casa dos aprisionamentos, dos confinamentos. Você tem aí Júpiter também. Júpiter é seguir a regra, seguir leis, seguir as ordens da sociedade. Então você, muito provavelmente, morreu na prisão.
e não pôde fazer nada nessa vida. Então, quando a pessoa nasce, agora nesta vida, ela tem uma tendência a seguir o padrão da vida passada. Não necessariamente em uma prisão, em um cárcere, como nós conhecemos aqui, mas um cárcere psicológico. A pessoa sai de uma prisão e nasce em outra prisão. Então a sua zona de tendência é ficar aprisionado pela vida. Ou seja, a missão nessa vida é quebrar as prisões nas quais você mesmo entra, voluntariamente. Porque na vida passada você entrou obrigado em uma prisão física. Agora você entrou pela sua própria vontade em prisões psicológicas ou em estruturas, digamos assim, do dia a dia que levaram a um encarceramento da sua alma. Grave, né? Meu amigo. Você precisa fazer alguma coisa nisso. Que é grave. Então fique atento aí, porque senão você vive uma vida preso. Aí a pergunta de número 3. Qual a missão com a minha família atual? Aí a gente olha na casa 4. Casa 4 é a casa da família. A missão com a sua família atual, signo de Leão. O Leão está na casa 4. Desculpa, o signo de Leão está na casa 4, mas o regente está na casa 10. A missão para com a sua família atual é você demonstrar poder e autoridade. Se consegue isso? Claro que não. Porque o regente da casa 4 está na casa 5, que é o seu Sol. E o seu Sol, olha aqui, Great Enemy. Então você não está conseguindo fazer a sua missão com a família atual. Porque a missão na família atual é o seguinte, 2 pontos. Quem manda aqui sou eu. E isto não acontece. Porque o seu Sol, estando inimigo, tá aqui, ele ilumina para dentro, ele não ilumina para fora. O Sol, quando está inimigo, Great Enemy, ele não brilha. Ou seja, a sua luz não está brilhando. Você não faz a função que você deveria estar fazendo na vida, que é brilhar e servir de orientação para aqueles que estão ao seu redor. Logo, você não faz a sua missão com a sua família. Porque o Sol, ele é o rei. Só que, quando ele está inimigo, ele está subalterno. É um rei que não senta em seu próprio trono. Para tal coisa acontecer, você precisa colocar autoridade. Autoridade não significa você ser violento, também não significa ser você agressivo, mas você exigir que você seja respeitado, que as suas decisões, que as suas opiniões sejam ouvidas e respeitadas. Astrologicamente falando, eu sugiro que você acorde antes do Sol nascer. Acorde antes do Sol nascer e olhe para o leste e diga em voz baixa ou mesmo mentalmente: antes de você, Sol, nascer, eu já estava acordado. Isso vai criar dentro de você um senso de poder, um senso de honra e dignidade. Porque quem tem o Sol inimigo busca é ter dignidade como ser humano.
Porque ele não consegue fazer as coisas de acordo com a sua própria cabeça. Ele não pode experimentar a vida de acordo com o seu próprio jeito de ser. E ele se submete e acaba se humilhando às situações externas. Então, a missão em sua família é você ser o exemplo, através do livre exercício da sua vontade, adquirindo autoestima profunda a ponto de fazer valer aquilo que você precisa experienciar na vida como experiência de vida, em tudo, né? Então essa é a resposta à pergunta de número 3. Ou seja, acorde antes do nascer do sol e busque gradativamente a libertação dos seus padrões, ok? Vai gerar inimigos? Vai, mas enfim, se não, mas é a única forma de você ser feliz. Vamos ver a pergunta 4. O que o mapa fala sobre seus filhos? Filhos é na casa 5, e eu nem sei quantos filhos tem, tá bom? Vamos ver Mercúrio. Mercúrio está inimigo também. O Sol está inimigo, Mercúrio está inimigo, Júpiter está inimigo. Você tem grandes desafios no mapa, meu amigo. Os seus filhos estão esperando de você uma orientação. É isso que acontece. O que tem aqui é que os filhos estão esperando de você uma orientação. Eles os têm, mas se o mapa astral fosse dar algum conselho para você, seria que estas orientações sejam claras, que você fale na linguagem que eles entendem. Porque também no seu mapa astral traz uma enorme dificuldade em comunicação. Porque o seu Mercúrio está mal aspectado. Mercúrio mal aspectado é a pessoa que fala uma coisa e o outro entende outra coisa. Então aquilo que mais precisa no seu mapa é você aprender a comunicar-se com clareza com os seus filhos. Ouvir o que eles têm para falar, ser honesto, mostrar que você está em fase de aprendizagem também, como todos os outros seres humanos, mas comunicar-se melhor com os seus filhos. É isso que diz. Não vejo nos seus filhos problemas de natureza psicológica, comportamental, nada, mas eu vejo uma dificuldade em você estabelecer uma comunicação clara com eles. E isto, sobretudo, é um grande problema, o qual você precisa trabalhar dentro de você aí. Certo, meu amigo? A próxima pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como conseguir uma conexão profunda em meu relacionamento com a sua esposa? Não é algo tão simples. Por quê? A casa 7 é a casa do casamento. Estando no signo de Escorpião, como é que é a sua esposa? Ciumenta e controladora. Então veja que na vida passada você saiu de um encarceramento e entrou em outro. Porque a casa de Escorpião, a mulher de Escorpião, é pessoa que quer manter a posse, o controle, a possessividade. Escorpião são as águas mais profundas, mulher passional, visceralmente passional. Não é muito lógica, mas é passional. E daí vem toda a possessividade, controle e ciúme. Existe muita sexualidade ativa neste mapa aqui, ó. Porque depois de casado, você tem Marte no ascendente. Marte no ascendente fica uma pessoa muito sexuada, mas ainda com uma esposa muito controladora.
Você tem um Marte exaltado aqui. Marte exaltado, a pessoa tem uma sexualidade muito ativa, mas em oposição cria uma mulher castradora. Então aí o Marte, que é o general do ser, não consegue se expressar muito facilmente. Então, meu amigo, o seu Marte ele procura desbravar novos mundos, mas o Sol, que é o comandante, o Sol é o rei e Marte é o general. O rei não está sentado no trono. Então você tem, é como se tivesse um grande exército com soldados com espada na mão, mas não recebe o comando do rei. Porque para que isso aconteça, você vai realmente criar muitos inimigos. Agora, existe exército sem inimigos? Claro que não. Então tem muita coisa aí que você precisa ver. Como conseguir uma conexão profunda em meu relacionamento com a sua esposa? Não sei se isso é muito possível. Porque o que é conexão profunda? É submeter-se aos desejos dela? Então aí tem que ver o que é. Você precisa ver que muitas vezes criar uma conexão profunda implica em muito diálogo e muita conversa. E não sei se é uma coisa com o mapa que você tem, fácil de você atingir. Né? E, meu amigo, tem muita coisa para você pensar aí. Né? Então, com a esposa que você tem, você precisa estar disposto a entrar em atrito. Não porque você quer. E não é um atrito negativo, mas é de você mostrar aquilo que a sua alma precisa. Porque senão você se apaga. Ok? Então é isso. Essa é a resposta à pergunta de número 5. Resposta à pergunta de número 6. Qual a dor da minha criança ferida? Em que momento o fluxo do amor foi interrompido? Eita, eita, eita. Sol na casa 10. Vamos dar uma olhadinha aqui. Você não teve a orientação que precisava na sua criança. A dor da sua criança é de não ter tido a atenção e a orientação que você precisava. Porque o Sol na casa 10, ó, aqui é onde a gente vê o seu pai. Aqui é onde vê a sua mãe e aqui é onde vê o seu pai. Você tem o Sol em Aquário. Sol em Aquário dá muita ansiedade. E você tem o Sol inimigo. É o pior caso de ansiedade que existe. Porque o signo de Aquário dá tiro para tudo quanto é lado. É como se você vivesse o seu dia a dia como uma barata tonta. Sem saber para onde você vai colocar a sua energia. E o seu Sol não ajuda em nada, porque ele está inimigo, ou seja, ele está fraco. Ou seja, você é um caso, meu amigo, de uma angústia interna e de ansiedade grave. Isso vem de uma falta de orientação de quando você era criança, psicologicamente falando. E você não se dá a orientação necessária. Porque você não consegue experimentar a vida a ponto de saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer. Então tem muitas coisas para você reformar aí. Ok? Então a dor da sua criança ferida é de você não ter tido esclarecimento, atenção e orientação que você precisava para ter criado as suas bases como um adulto seguro. Essa é a dor da tua criança. Pergunta número 7. Vivo constantemente com um muco translúcido que fica nas vias aéreas do crânio. É como se fosse um líquido fervendo e isso me deixa enfraquecido. Durante uns 17 anos tive isso e evoluía para terríveis enxaquecas que hoje diminuíram, mas ainda volta o líquido. O que faço para acabar com isso?
Quem tem Marte na casa... Cadê o mouse? Marte na casa 1 tem enxaqueca mesmo. Porque existe uma falta de ação. Marte na casa 1 busca constantemente agir. O tempo todo, Marte quer agir. A repressão da sua ação, ou seja, você quer ir de cabeça para a vida, mas o freio de mão é puxado. Isso cria uma contenção energética, que na maior parte das vezes gera um problema de dor de cabeça. As cefaleias, as enxaquecas, eles têm essa origem. Marte na casa 1. Para acabar com isso, o que precisa acontecer é você agir. E isso não existe na sua vida. Ok? Ir de cabeça nas coisas. Pergunta número 8. O que preciso fazer para me sentir vivo? Sentir que estou colocando os talentos que tenho a serviço e dar resultados que alimentam a alma. Boa pergunta, meu amigo. Para que isso aconteça, cadê o mouse? Você precisa estar disposto a correr riscos. Estar disposto a ter inimigos. Por quê? A única forma de você viver em paz com todo mundo é você se anular. Então, para você se sentir vivo, você precisa parar de se anular. Parar de viver na sombra criado pelo ambiente no qual você vive. É isso que precisa acontecer. E no caso seu, você está vivendo de uma forma anulada. Com esse sol aqui, estou vendo aqui astrologicamente, porque todo mundo que nasceu 21 de fevereiro de 77, 1255, lá em Varginha tem o mesmo mapa. Então estou lendo o mapa, não estou lendo você. Ok? Porque eu não tenho bola de cristal, então eu leio o mapa. Astrólogo lê o céu. Então o que fala aqui no mapa é que as pessoas nascidas em 21 de fevereiro de 77, 1255, vão viver de acordo com o que o contexto social está pedindo, não aquilo que você quer. E para você se sentir vivo, você precisa começar a viver. E viver é agir de acordo com a sua própria necessidade e natureza. Que neste mapa aqui, duvido que aconteça. Pergunta de número 9. Vejo as mulheres como um pedaço de carne suculenta. Eita, rapaz! Como equilibrar isto sem passar pelo Tantra, uma vez que a esposa não quer que eu continue a formação e também não precisar de uma separação? Aí é punk, hein, meu amigo? É porque você tem essa energia muito contida, a energia da sexualidade. Bom, vou me ater ao mapa aqui. Vejo as mulheres com um pedaço de carne suculenta. Isso é grave. Se uma mulher ouvir isso, ela jamais vai querer olhar para a tua carinha. Isso é muito predatório. Agora, isso está relacionado com suas necessidades sexuais. Então, enquanto você não saciar as suas necessidades sexuais, você vai continuar vendo as mulheres simplesmente como um produto. Então, uma vez que você saciou as suas necessidades sexuais, você vai ver que as mulheres têm uma alma também. E que elas precisam ser ouvidas, amadas, respeitadas, e que elas são um todo. Elas não são um pedaço de carne num açougue. Elas têm uma alma. E elas só vão amar você e respeitar você no momento em que elas forem vistas como um todo e não como um produto. Agora, talvez você se tornou assim porque você se reprimiu muito. As suas experiências da sexualidade foram muito reprimidas. E a repressão gera uma neurose. Então, essa pergunta número 9 aqui é uma pergunta de neurótico. Então, você gerou uma neurose e só é curado pela experiência da sua vida.
Então, você está vivendo uma vida em que você está permitindo que a sua esposa mande em você. Então, aí com isso você adoece mais e faz com que a sua neurose aumente. Então, você precisa fazer um monte de coisa. Não é passar pelo Tantra. Você não está passando pela vida. Você está vivendo numa gaiola. Né? E se você se submete aos desejos da sua mulher, você nunca vai ser você. E nem estará dando o exemplo para os seus filhos. O que os filhos querem do pai? Que ele seja forte, que ele seja exemplo. Que exemplo você está dando para eles? Isso você precisa se perguntar. Vamos à pergunta de número 10. Os pensamentos intrusivos me amedrontaram por quase toda a minha vida. Hoje perderam muito a força, mas ainda os tenho, e esta está assombrando meu filho. O que preciso fazer para viver sem instrumento? Depende da natureza do pensamento. Tem pensamentos de muitos tipos. No seu caso, existe uma mente muito ansiosa. Sol em Aquário é uma mente muito ansiosa. O que nós vivemos, nós passamos para os filhos. Os pais duplicam a experiência para os filhos. Você vive uma experiência de se submeter muito ao contexto externo. E talvez você esteja ensinando os seus filhos a não serem eles mesmos também. E quando o indivíduo se reprime, ele passa a ser atormentado por si mesmo. Então eu sugiro que você pense nisso, porque pode ser uma possibilidade. Não posso falar muito dos seus filhos, porque eu não tenho o mapa deles aqui na minha mão. Mas o que você pode fazer para os seus filhos é ser mais verdadeiro para com você mesmo. Isto já é um grande ponto de partida. Pergunta de número 11. Sinto uma fraqueza interna desde muito novo. Mesmo motivado, sinto uma fraqueza interna que me pesam muito realizar as coisas. O que causou isto ou como faço para me sentir energizado e forte internamente para realizar o que preciso? É você seguir a sua paixão. Todo mundo que não vive a sua paixão enfraquece. Então você deve perguntar: onde está minha paixão? O meu coração está batendo na qual direção? Por que eu não faço o que eu gostaria de fazer? Enquanto você não fizer o que você gostaria de fazer, a sua vida não tem sentido. Não tendo sentido, acordar para quê? Fazer para quê? Isto que eu estou fazendo é para mim ou é para os outros? Enquanto você não fizer para você, as coisas não resolvem-se na sua vida. Este é o grande problema. Tá bom, meu amigo? Pense nisso. Pergunta 12. Por que frequentemente não faço o que precisa ser feito? Ou seja, de onde vem a sua postergação? Dos seus planetas inimigos. Você tem o Sol, inimigo. Você tem Saturno, inimigo. Saturno é o grande inimigo aqui. Porque o seu Saturno, além de estar inimigo, ele está retrógrado. Então, Saturno retrógrado enrola para fazer as coisas. A sua casa 3 é a casa da comunicação. Saturno na casa 3 tem uma dificuldade em comunicar-se com o outro. Então, o grande problema que eu vejo no seu mapa astral é falta de comunicação. É abrir-se para comunicar-se com mais franqueza e honestidade com as outras pessoas que estão do teu lado. Se você não fala, você também não fará. Nós começamos o fazer pelo poder de nos expressarmos, de falar, de mostrar para o outro qual é a sua orientação e decisão. Você tem muita lição de casa para fazer, meu amigo. Você não começou a viver ainda. Você está ligado disso? Pergunta de número 13. Por que tenho medo do atrito com os outros? Ah, rapaz. Maria, porque você tem medo de ser criticado. Agora, ou você entra em atrito, ou você não é você, ou você não nasce. Ninguém quer atritar com o outro.
mas chega um momento que não dá mais. E o que acontece é que quanto mais a pessoa vai se contendo, aí quando ela vai falar, ela fala de formas agressivas. Então o seu desafio é comunicar-se as suas necessidades internas sem agredir o outro. Não é? Então você não precisa entrar em atrito com o outro, mas precisa mostrar quem é você e quais são as suas necessidades. Do contrário, você vai se anular o tempo todo. Vai gerar uma grande raiva contra você mesmo. E quando essa raiva explode, você vai ferir o outro através de palavras. E você precisa procurar este descobrimento, essa emancipação, o mais rápido possível. O que eu diria para você, se você não tem condição de fazer um grupo de Tantra, você precisa ir para um terapeuta o mais rápido possível. Porque você precisa de terapia. Porque é muita coisa que você está guardando aí dentro de você, uma hora isso explode. Tá bom? Pense nisso. Pergunta de número 14. Constantemente passo por uma sensação de que tem algo muito grave contra mim acontecendo, sem que eu saiba. Por que isso? Isso é neurose. Não tem nada contra você. O que tem contra você é você mesmo. Isso é neurose, meu amigo. Você precisa de terapia, tá bom? Senão essa sua neura aí, você não tem como dissolver isso aí, nessa altura do campeonato. Você precisa buscar um terapeuta. Ponto. Pergunta 15. Qual área ou profissão posso ser próspero física, espiritual, emocional e financeiramente? Vamos ver aqui na casa 11. Você tem a Lua na casa 11, Vênus na casa 11. Não faço a menor ideia do que você trabalha e o que você faz da vida. Nada. As áreas que te dariam recursos financeiros bons. Área de alimentos, ou o que é mais doido que eu vou te falar aqui, que você vai achar que é uma grande besteira saindo da minha boca, como orientador espiritual. Mas primeiro você precisa se orientar. Meu amigo, o negócio é o seguinte, eu vou passar a régua aqui e te dizer uma coisa. Você precisa de terapia para ontem, tá? Você precisa de alguém que te atenda toda semana para orientar os seus rumos aí. Porque você é uma bomba relógio. Com esses planetas aqui, com essa ansiedade, com esse seu Marte aqui na tua cabeça querendo ir para um lado e você não vai. Um Sol querendo ser você mesmo, você não consegue. Essa sensação de aprisionamento. A sua vida você tem que reformar por completo. Você precisa de um terapeuta, não é uma pazinha astral, um mapa astral que você vai fazer que vai te orientar. Eu falei aqui o grosso da coisa. Mas tu precisa de terapia, tu precisa de tantra, tu precisa de tudo. Você precisa de um pouco de tudo. Você vai pensar com carinho nisso que eu falei, meu amigo? Pensa, ouve esse mapa e as dúvidas você tira comigo por WhatsApp. Tá bom, meu irmão? Tô te mandando esse mapa.